Bom dia, juvenis, a paz do Senhor. Como vocês estão? Corra lá, pega a sua revista, a sua Bíblia e vamos mais um domingo aprender um pouco sobre a Palavra de Deus. Semana passada, a professora Raquel falou sobre regeneração e eu acredito que foi para você uma aula extraordinária. Falar sobre nascer de novo é algo que todo cristão ele deve compreender e deve aplicar em sua vida. Mas hoje nós iremos falar sobre a justificação, algo importantíssimo, que também vai falar lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, que diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente isso. A justificação em Deus nos traz paz. E num ambiente desse, de pura incerteza, onde as pessoas têm buscado paz em diversas coisas, eu quero dizer para você, Deus pode nos trazer paz. E essa é a mensagem que nós iremos transmitir para você nessa manhã. Eu quero chamar aqui o aluno Isaac para fazer a leitura bíblica em classe. Acompanhe na sua revista, acompanhe na sua Bíblia. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um que só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Romanos 5, versículo 1 e 2, e do 12 até o 16. Bom, obrigado, Isaac, pela participação, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Então, sintetizando aqui o que a gente vai falar, a gente vai falar um pouco sobre justificação, exatamente isso que eu coloquei no quadro, declarar o pecador inocente. Então, todos nós tínhamos uma dívida, né? Todos nós, o rumo da nossa história era a morte. A palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo, um ato tão amoroso, soberano de Deus, Ele morre por mim e por você, e toda a nossa dívida foi paga, e os nossos pecados foram perdoados. Então, a justificação é a declaração que o pecador ele é inocente. A palavra de Deus diz em Romanos que nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendemos sobre redenção em algumas aulas passadas, que é exatamente o pagamento da nossa liberdade. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 6, que éramos escravos do pecado. Mas através de uma ação maravilhosa de Deus, nós fomos libertos por esse pecado que nos aprisionava. A Bíblia vai dizer em João que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então fomos libertos a partir do momento que nós tivemos um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Na aula da semana que vem falaremos um pouco também sobre santificação, que já é um processo, que já é uma nova ação da nossa vida em se afastar cada dia mais do pecado e buscar ainda mais Deus. Então, sintetizando um pouco do que a gente vai falar hoje. Como introdução, eu quero dizer que o processo da salvação ele vai permear todos esses aspectos aqui. Justificação, a redenção, a regeneração e a santificação. Então, sabemos que é importante nós aprendermos esse conceito para entender um pouco daquilo que Deus quer para todos nós.
A justificação foi um ato divino, um ato importante para que eu e você fôssemos libertados pelo pecado que nos aprisionava. Tínhamos uma dívida e Deus pagou essa dívida através do seu Filho unigênito, para que nós sabemos que foi na cruz do Calvário que, através do seu sangue, nos purificou de todo pecado. Um pouco de história, né, para a gente entender um pouco sobre justificação. Nós não poderíamos falar sobre o que aconteceu lá no século XV e XVI. Vocês conhecem muito bem a história de Martinho Lutero. Sabe muito bem o que aconteceu na chamada Reforma Protestante. Lá no século XV e XVI, a Igreja Católica ela acreditava que o pecado ele era perdoado através das indulgências, ou seja, era um papel branco que o Papa assinava a sentença de que os pecados daquele pecador tinha sido perdoado. Ou seja, a pessoa pagava um preço para que seu pecado fosse perdoado. Mas nós sabemos que Martinho Lutero não concordava com isso, porque ele se deparou com uma palavra impactante na sua vida, que se encontra em Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, que vai falar que o justo viverá pela fé. Martinho Lutero, ao ler essa passagem, ao ler Romanos, que vai falar muito sobre essa justificação de Deus através da sua graça, ele foi impactado por essa palavra. E todos esses dogmas que eram pregados pela Igreja Católica, ele se deparou de que estava tudo errado. Ele se deparou que os pecados seriam perdoados exclusivamente por dois recursos, que eram a fé e o arrependimento. Nós falamos aqui em aulas passadas sobre isso. É importante termos fé em Deus e se arrepender de todos os nossos pecados. E nós sabemos que aí começa a Reforma Protestante. Nós sabemos que lá em 31 de outubro de 1517, lá na capela de Wittenberg, Martinho Lutero ele vai fixar as 95 teses que vai de encontro àqueles dogmas que a Igreja Católica pregava. Então, um pouquinho de história para a gente saber que essa palavra, justificação, ela mudou a vida de muita gente. Essa palavra justificação, essa palavra que se encontra muito bem explicada lá em Romanos, mudou a história de Martinho Lutero. E isso é importante também nós aprendermos e também compreender um pouco sobre esse conceito de justificação. Lá no tópico 2, vai falar sobre como nós podemos entender a justificação. Ela vai falar lá que a justificação de fato é declarada através de uma sentença feita pelo próprio Deus. Ou seja, a justificação não declara que o homem nunca cometeu pecado, mas que a justiça de Deus está cumprida. Ou seja, é importante que eu e você se arrependa dos nossos pecados. É importante que nós busquemos a santificação, busquemos a regeneração, uma nova vida, uma nova trajetória, uma nova forma de viver a vida. É importante que nós, a cada dia, busquemos mais ao Senhor, nos afastemos do pecado e nos aproximamos mais de Deus. Lembra, o processo da santificação é justamente isso, que faz parte de um ato maravilhoso de Deus de graça e misericórdia por toda a humanidade. Então, continuando, é interessante a gente compreender a diferença entre esses conceitos: justificação, redenção, regeneração e santificação. A justificação nós já sabemos que é a declaração de que o pecador é inocente. Nós já compreendemos bem isso, mas precisamos também compará-los com os outros conceitos para que não haja dúvida. Então, redenção, nós sabemos que houve um pagamento, ou seja, um pagamento que liberta da escravidão. Já falamos sobre isso. É um cumprimento da justiça de Deus. Então, a redenção nada mais é que pagou uma dívida. Jesus Cristo pagou uma dívida por nós. Nós, como eu falei, o salário do pecado era a morte. Mas o Jesus Cristo, através da redenção, através desse pagamento, ele nos trouxe vida. Vida que, através de uma decisão nossa, através da fé e do arrependimento, trará vida eterna
para cada um de nós. Então a diferença entre justificação e redenção. Justificação é o ato judicial de Deus. Ele declara você inocente. A redenção foi o pagamento que nos libertou. Então a diferença também da justificação e da regeneração é que o pecador ele é declarado justo diante de Deus através da remoção da culpa. Ou seja, através dessa justificação, Deus ele vai remover a culpa do pecador. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, através dessa justificação, os nossos pecados eles são perdoados. E a regeneração ele vai transformar a natureza do homem, ele vai mudar a trajetória de vida do homem. Aquele que vivia nas trevas, aqueles que viviam em caminhos tortuosos, aqueles que viviam em caminhos que levavam à morte, ele, a partir da regeneração, através da nova decisão de vida, ele vai trilhar caminhos perfeitos, caminhos que vai levar ele para a vida eterna, a morar em um lugar perfeito com o Pai. A diferença entre justificação e santificação. Então, justificação acontece em um momento. Aconteceu em um momento. Não é um processo. Nós aprendemos aqui que a santificação é um processo. Dia a dia. Dia a dia temos decisões que nos aproximam de Deus e nos afastam diariamente do pecado. Isso é santificação. Confere ao pecador o desejo de consagração, ou seja, santificação nós iremos querer buscar diariamente a presença de Deus. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é importante esse processo de santificação para que nós possamos ter a possibilidade de vermos a Deus. Na revista vai dizer que atribui progressivamente, a partir da regeneração, o desejo de separação do pecado. Justamente isso. Cada vez que nós buscamos mais ao Senhor, oramos mais, jejuamos, nos consagramos, mais nos afastamos do pecado e mais nos aproximamos de Deus. Lá no tópico 4 vai falar sobre os efeitos da justificação. A gente aprendeu aqui no início da lição que a justificação em Deus traz paz. Então, através da operação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, através da regeneração, da santificação, essa paz ela vai estar mais presente em nossas vidas. Então, nós que buscamos incansavelmente essa presença de Deus nas nossas vidas e tomamos decisões de que é mais importante caminhar ao lado de Cristo, eu tenho absoluta certeza que essa paz vai estar mais presente em nós. É impossível nós sermos amigos do mundo e termos essa paz. A palavra de Deus diz que lá em Tiago que a inimizade de Deus é quando nós buscamos ser amigos do mundo. Então, para que nós tenhamos essa paz, nós devemos nos aproximar ainda mais de Deus. Também vai falar também no tópico 4.2 que o efeito da justificação ela traz a graça. Todas as pessoas vivem por causa da graça. A Bíblia diz que fomos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, certamente nós não estaríamos aqui. Então nós devemos diariamente agradecer ao Senhor pelas suas ricas bênçãos sobre as nossas vidas e pela sua infinita graça e misericórdia por nós. Outro ponto que a justificação ela traz é a alegria. Então, o Espírito Santo, com a justificação do pecador, enche de alegria. E essa alegria, a palavra de Deus diz que nos traz força. Então, diante desse momento onde talvez você esteja fraco, eu quero dizer que a alegria do Senhor, Ele vai te trazer força, ela vai te trazer
fortalecimento nesse momento de fraqueza. Então que você busque mais ao Senhor, busque fortalecimento em Deus, porque eu tenho absoluta certeza que a paz vai inundar seu coração e que a força de Deus vai te encher e vai fazer com que você vença todas as batalhas diárias que a vida, a circunstância da vida traz para todos nós. Então, para concluir, acompanhe comigo aí a leitura que está na sua revista. Então, diz assim: como observamos, a justificação constitui-se no encerramento do assunto alusivo à salvação do homem. O Senhor, por Ele mesmo, decreta o fim do estado de rebelião do homem por intermédio dos méritos de Jesus. Não há quem possa contradizê-lo. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. O que fazer daqui em diante? Seguir Jesus até o fim, em santificação, um dia após transpormos as portas da eternidade. Estaremos em sua presença e seremos para sempre cheios de alegria. A palavra vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Também nesse ambiente de pura incerteza, onde talvez você se sinta fraco, eu quero dizer que, através da justificação pela fé, que nos traz a alegria, também a força do Senhor estará sobre você. Que o Senhor continue te abençoando e que te dê uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima semana. Um grande beijo e um grande abraço para todos vocês.